Para não sair uma seleção sem pé nem cabeça, eu decidi me limitar e escalar apenas jogadores do Brasileirão Série A. Claro, seria muito legal poder colocar destaques que também estão na Série B ou quem sabe até Série C e D, mas entendendo que um grande destaque de um campeonato técnico de nível inferior poderia acabar se sobressaindo sobre os jogadores que a gente vai ver mais ao longo do ano e principalmente na cobertura do Brasileiro, eu resolvi segurar essa régua e manter principalmente o comparativo entre jogadores de nível técnico semelhante. Depois eu passei a régua e escolhi só jogadores que tenham um número de jogos relevante. Afinal de contas, um goleiro que tenha jogado só um jogo que não tenha sofrido gols vai ter números defensivos absolutos se comparado com outros. E por fim eu defini os indicadores de desempenho mais importantes por posição. Isso vai garantir pra gente que um atacante com boa presença de área e que também cria boas chances vai se sobressair, por exemplo, contra um atacante que marca bem, que pressiona na saída de bola. Claro, outros scouts vão ser importantes, mas a ideia aqui é priorizar para chegar nos melhores. Depois de avaliar uma lista com mais de 200 nomes, eu cheguei à seleção dos 11 ideais dos estaduais. Pro gol, quem encabeça essa lista é o goleiro do Atlético Mineiro, o Everson. Do começo do ano até aqui só foi vazado 3 vezes, assim como o Rossi do Flamengo e o Marcos Felipe do Bahia. Mas o goleiro do Galo se saiu melhor que os outros dois em números de gols evitados defendidos. Foram 2,88 gols esperados que o goleirão não deixou entrar. Mas aqui cabe um destaque. O Hugo Souza também teve ótimos números quando a gente tá falando desse critério. O que é mais legal do Everson é que comparado com os adversários dele, ele teve até um número alto de finalizações sofridas. Foram 33 até aqui no ano. E mesmo assim foi o goleiro com o melhor percentual de defesas até aqui no ano. A cada 10 chutes que vão no gol do Galo, 9 são defendidos pelo Everson. Na lateral direita é onde as polêmicas vão começar, principalmente porque os times têm perfis diferentes de laterais. O que é melhor? Um lateral que apoia bem, que tem um alto número de cruzamentos, bom número de cruzamentos certos, passes longos, pré-assistências, ou um lateral mais defensivo, que vai colaborar com mais duelos, mais desarmes, mais interceptações? Você vai ver que essa discussão é uma constante para montar essa seleção, e aqui eu preferi ir no equilíbrio. Um que consiga entregar uma boa performance médio nos dois critérios. Talvez não tenha sido o melhor ofensivamente ou melhor defensivamente, mas o lateral mais equilibrado que merece o destaque é o lateral direito do Vitória, Claudinho. Para começo de conversa, ele foi o lateral com mais passes para finalização, 2,12 por jogo. Além disso, acerta quase metade dos cruzamentos dele, foi 45% de acerto, que coloca ele como o quarto melhor dessa lista. Isso com volume alto de cruzamentos, são 5,41 por jogo. Até porque se o cara fizesse um por jogo e acertasse um cruzamento a cada 2 jogos, não seria tão bom assim, né? Defensivamente, ele não teve no mesmo patamar do Natanael do Atlético Mineiro ou do Hurtado do Bragantino, mas com quase 8 ações defensivas por jogo e quase 70% de aproveitamento, ele ganha titularidade nesse nosso time. E aqui a gente já começa a suspeitar que o efeito dos números pode causar. Um jogador que joga, por exemplo, no estadual mais competitivo, como o Campeonato Paulista, que tem 6 times jogando Brasileirão Série A, tende a ter números menos expressivos do que, por exemplo, um que vai jogar o Pernambucano, que tem só o Sport. Faz sentido pra você? Pra zaga, pra resolver aquele problema do perfil dos jogadores, eu resolvi mesclar. Fui com um zagueiro mais defensor e um mais construtor. Até porque eu entendo que os dois conseguem se complementar bem em características. Se complementar tão bem quanto você ativando o sininho de notificação aqui do canal. Isso garante que você não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos, beleza? Essa combinação é sem erro. Para opção mais defensiva, os números mostram que Gabriel Xavier do Bahia é a melhor escolha. Por mais que ele não tenha estado entre os zagueiros com o maior número de duelos defensivos vencidos por partida, foi o zagueiro que mais teve ações defensivas certas por jogo, foram 9,16 em média. Além disso, foi o segundo com melhor aproveitamento em duelos aéreos, beirando 70% de acerto. Para opção mais criativa, um velho conhecido, os números apontam para Léo Pereira do Flamengo. Foi o quinto com melhor média de passes certos por jogo, com 7,3, o segundo com mais passes certos para o terço final e teve mais de 9 passes progressivos por jogo, ou seja, um jogador que consegue colaborar para a progressão do time, rompendo linha, encontrando passe, um verdadeiro destaque que os números ajudam a comprovar. Para a lateral esquerda, nenhuma surpresa. Bernabei do Internacional, o melhor lateral esquerdo dessa primeira parte do ano. Além de entregar bons números ofensivos, com uma média de 1,3 passes para finalização, sendo o segundo melhor do país no quesito, e 37% de acerto nos cruzamentos, também teve ótimo destaque na fase defensiva do jogo do Inter. Teve mais de 60% dos duelos vencidos e mais de 10 ações defensivas certas por jogo, sendo o quinto jogador no quesito no país. E para conseguir abranger todas as posições, eu acabei escolhendo um 4-2-3-1. Assim a gente consegue ter volantes, um camisa 10, pontas e um camisa 9 na frente. E para volância, a mesma lógica. Um mais destruidor e um mais construtor. E vou te falar, o Corinthians tá bem servido de volante, viu? O Raniel encabeça a lista sendo destaque entre todos os volantes do futebol brasileiro. Mais
de 11 ações defensivas certas por jogo, sendo o primeiro no país, e 5.5 interceptações por partida, também o líder nessa estatística. Além disso, teve no topo, quando a gente fala de duelos certos, duelos vencidos, desarmes, um verdadeiro destaque. E o mais criativo, acho que não é surpresa pra ninguém. O peruano André Carrilho foi o destaque desses primeiros meses do ano. O primeiro volante em passes-chave por jogo, com 0.43, e teve pelo menos no top 5 em outros critérios importantes. Passes decisivos, passes pro terço final e passes progressivos. Esse aí ele foi o top 3 do Brasil com quase 9 passes progressivos por jogo. E posso te falar, outros volantes corintianos também se destacaram. O José Martínez não apareceu aqui por pouco. Pra vestir a camisa 10 desse time, a briga foi boa. A gente viu o Maurício, por exemplo, brigar com vários gols em alguns momentos que acabou jogando até como falso 9. O Alan Patrick é sempre um destaque, muito criativo, com muitos passes-chave, passes para finalizações, um bom número de assistências. E é claro, também não tem como falar do Neymar, apesar da baixa amostragem de jogos, chegou impactando no Campeonato Paulista. Isso sem falar em Oscar, Lucas Moura, Gustavo Scarpa, mas quem vai vestir a 10 do nosso time é o colombiano e tricolor John Arias. Nessa temporada ele tem sido cada vez menos um ponto, e sido mais um jogador criativo para jogar por dentro na ausência do Ganso. E aí, principalmente com Keno, Serna e Canóbio, ele é a peça principal que faz essa engrenagem girar. Foi o camisa 10 com mais assistências no país, foram 6, e além disso deixou 2 gols até aqui na temporada. Somado a isso, quase um passe-chave por jogo, o terceiro colocado entre todos os camisas 10. Além de também ter um ótimo acerto de finalizações com 39% de acerto. Se você ficou surpreso com essa, eu te convido a ver o que John Arias tem aprontado no tricolor. Para as pontas, eu confesso que eu tive que dar uma roubadinha. Eu fui com 2 pontas esquerdas porque foi praticamente impossível deixar um deles de fora. Guilherme, ponta esquerda do Santos, é quem abre a nossa lista. Com 10 gols, é um dos artilheiros do país nesse momento. E ainda se destacou muito criando jogadas. Aqui eu não me apeguei tanto às assistências, mas principalmente às assistências esperadas. Foram 2.5 assistências até aqui no campeonato, 4º ponto com o melhor número no país e 3.43 finalizações. Excelentes números que o credenciam quase que como um segundo atacante. Na ponta direita, improvisado, que eu não tive como deixar de fora porque os números são absurdos, Eric Pulga do Bahia. Com 5 gols, é o segundo ponta com mais gols aqui, só atrás do Guilherme. Além disso, teve 3.4 assistências esperadas, o segundo no quesito também. E quando a gente olha o número de finalizações, a gente pode até não se impressionar, mas quando a gente olha o percentual de finalizações certas, aí sim, Eric Pulga é o terceiro ponta com melhor aproveitamento nas finalizações. Ou seja, chuta menos, mas aproveita melhor. E aí coloca também 2.1 passes decisivos e 1.3 passes-chave por jogo. O Eric Pulga era um destaque eminente, foi um dos grandes destaques da Série B na temporada passada. O Bahia buscou ele por 18 milhões de euros e parece que já tem proposta de pelo menos o triplo para vender ele para o mundo árabe. Esse cara vai brilhar no Brasileirão. E para ser o nosso centroavante, o camisa 9, eu confesso que eu entrei numa dúvida. Eu poderia escolher, por exemplo, um cara mais fixo, um cara mais de área, mais empurrador, que não vai colaborar no jogo como um todo. E para isso teriam 2 grandes nomes, Germancano com 10 gols até aqui na temporada, ou Luciano Acosta, também um grande destaque do Bahia. Mas quando eu penso na colaboração do jogo como todo, colaborando também em criar chances, o Hulk vai vestir a nossa 9. Foram 8 gols, e assim como o Eric Pulga, vem uma observação quanto às finalizações. O Hulk não é o camisa 9 que mais chuta, tá longe disso, mas ele é o que mais acerta. 72% de acerto nas finalizações o credenciam para vestir a nossa 9. Além disso, colabora na criatividade do jogo. Em média, deixa 1.2 passes para finalização por partida e tem 0.87 assistências esperadas. A gente pode dizer que ele tá no meio termo, no melhor dos mundos. Talvez não defina tão bem quanto o Luciano Acosta e o Germancano nessa temporada, ou não crie tão bem quanto o Memphis Depay, mas certamente é um atacante de destaque. Eu imagino que você tenha torcido o nariz para algum dos nomes que eu apontei aqui, e faz parte. Analisar levando em conta só os números tende a trazer algumas distorções mesmo. Mas me conta aqui nos comentários quem que faria parte da sua seleção. E se você gostou do vídeo, além de você se inscrever, eu te convido a ativar o sininho das notificações. Além de você não perder nenhum dos próximos vídeos, você ajuda demais o canal a crescer.